Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu sou o Flávio, para aqueles que vão assistir novamente, lá adiante, tá? Eu gosto muito de câmeras abertas. Fica o negócio, filho, só um instante. Tava mole, aí. Ah, tá certo. Daqui a pouquinho eu falo contigo, tá? Home office, minha gente. Então, para aqueles que vão assistir novamente depois, ou vão assistir depois, eu sou o professor Flávio, sou coordenador desse projeto. E eu queria falar com vocês sobre algumas coisas que estão acontecendo. São provocações, tá? Eu gosto de gente que fala, então, gente, fique à vontade aí para expressar a opinião de vocês. Se vocês não tiverem câmera, não tem problema, mas vocês podem abrir o áudio. Gosto muito de ouvi-los e ouvi-las nisso. Então, Kimberly, Sara, né? Ó, tem duas Saras, uma Sara Emanuele, Sara Gonçalves, Leonardo, Daiane, Gianluca, Luísa. Então, o Felipe ele colocou em espera e não voltou ainda, tá? Mas, ó, e vocês são da mesma sala. Mas eu gosto de ouvir vocês, porque esse projeto ele tem muito de descoberta, tá? Mas recentemente, coisas que estão acontecendo nesse mundo maluco, tá? Essa plataforma é chamada de Showrunner, tá? E aí a ideia dele é assim, bring your stories to life with Showrunner. Qual que é a questão? Você pode criar uma série, né? Você pode, não precisa ser necessariamente com IA, mas você pode criar sua série, tá certo? Você pode postar aqui e a galera pode assistir o que você postou e pagar para você. É como se você tivesse o seu próprio Netflix. A Amazon, né? A Amazon está investindo nisso, porque a Amazon também investe na Amazon Prime, né? Então faz todo sentido dentro da área dos streamings. Mas uma coisa muito legal é que ela é focada, ou ela se especializou na divulgação de séries ou em hospedar séries que são criadas com IA. Então, boa parte das séries que estão aqui, e depois vocês podem vir aqui assistir, se não me engano, eu acho que os primeiros episódios são de graça, tá? É, então você pode vir aqui, por exemplo, Watch and Make Episodes on Discord. Então você pode literalmente ir lá e colaborar para construir a sua própria história. Cara, é uma coisa meio legal. O que vocês acham disso? Eu achei interessante. O que vocês acham especificamente dessa plataforma? Eu gostei muito da proposta. Que mais? Eu quero ouvir de vocês assim, sensação, sentimento, reflexão, futuro. Quero muito ouvir de vocês impressões, primeiras impressões. Leonardo, pode falar. Tá abrindo e fechando o microfone aí? Fica à É que vontade. eu tô pensando, tipo, e eu não sei como funciona a ferramenta. Opa, não estamos te ouvindo. Acho que tá baixinho aí. A proposta, Laís, é essa ferramenta chamada Showrunner, em que você pode hospedar suas próprias séries criadas com IA e você pode colaborar com outras pessoas para criar seus próprios shows de streaming. E é uma plataforma de streaming que você pode pagar para assistir, tá? Dentro de uma ideia que agora está ganhando força, inclusive no Brasil, de microséries. Não sei se vocês já ouviram isso. A Globo vai investir, a UOL já investe em algumas coisas, mas eu só quero ouvir de vocês o que vocês acham disso. IA criando séries. Parece legal? Parece assustador, professor. Não é um pouco assustador? É, porque Mas criatividade deveria ser inerente ao ser humano, né? Esse processo criativo, todo o processo de desenvolver uma série. pode continuar, pode continuar. Vai, elabora. Tá excelente isso, vai. Para não. Não, é porque nós, como seres humanos, somos seres criadores e nós temos algumas habilidades que fazem, né, ali em uma discussão do que é ser humano, nos definirmos assim.
Então, à medida em que a criatividade é um desses aspectos, ter uma inteligência artificial criando, desenvolvendo séries, que deveria ser algo inerente à nossa imaginação como seres humanos, é um cenário que assusta um pouco. Parece que ela tá fazendo as coisas pra gente, né? Do tipo assim, deixa que eu faça a série pra você. Mas esse ponto é um ponto muito interessante e pra gente vai ser uma palavra essencial nesse projeto que vocês toparam entrar. Criatividade, tá? O Anthony entrou aqui perguntando se tem alguma vaga ainda. Tem muita vaga, gente. Nós estamos começando ainda. Mas por que eu estou provocando isso? Da mesma forma, eu que falei aqui, tem uma banda que chama Velvet Sundown, que é essa daqui, tá? Que tá lá no Spotify e tá lá ainda. Deixa eu ver se tá lá no Spotify ainda. Se não me engano, acho que tá. Vou passar para vocês o link. Que é uma banda com músicas que foram geradas por IA. E isso daqui é o disco deles. Eles geraram um disco inteiro, tá? Deixa eu pegar aqui, compartilhar, copiar o link do álbum, que eu quero que vocês escutem, tá? Quero muito que vocês escutem, tá? Isso. Não porque eu achei bom ou não achei bom, mas é porque isso traz pra gente um novo paradigma sobre o que é. Aí, Laís, você acertou em cheio. O que é criatividade humana e o que é a IA gerando, uma geração da IA. Porque as gerações das IAs elas não são espontâneas. Elas dependem de uma ação humana. E essa ação pode ser uma ação criativa ou pode ser uma ação simplesmente protocolar. A gente pode interagir com as IAs, perguntando para ela, para o ChatGPT, a resposta de uma pergunta, como a gente pode utilizar o próprio ChatGPT ou outras ferramentas para criar uma história em quadrinhos nova. Mas a ação humana, ela é fundamental para tudo isso, porque dela emana essa centelha da criatividade e que a IA precisa potencializar e não substituir. Eu chamo atenção para isso porque trago outro caso, esse não é possível que vocês não conhecem. Marisa Maior. Eu tenho citado isso aí há anos, desde o início do ano, né? Que foi há pouco tempo isso, né? Que todo mundo fala que é uma obra da IA. Não, eu acho que é uma obra do Raoni, ou Raoni, não sei o nome dele. Porque ele, ao descobrir uma ferramenta do Google chamado VEO 3, já ouviram falar? Essa ferramenta aqui? Já. Então, ao descobrir que havia uma ferramenta chamada VEO 3, que está inclusive dentro do pacote Gemini AI Pro, tá certo? Tá aqui. Tá. Opa. Ele falou: quer saber de uma coisa? Vou criar uma personagem que é uma apresentadora de um programa de auditório, à la Casos de Família, né? À la Márcia Goldschmidt, né? Saudosa Márcia, tá? Cujo programa eu tenho muitas saudades, tá? E eu vou fazer disso uma peça de humor, uma peça de marketing, uma coisa meio que tange ao absurdo, mas que, cara, para nós brasileiros, principalmente para aqueles que são um pouquinho mais velhos, que olham para aquilo e falam assim: caramba, eu adorei isso. Pergunto: vocês já viram Massa? Já viram? Não é? Marisa Maio? Ou não? Sim ou não? Eu Agora eu vi. não. Agora você viu, né? É porque eu não tinha associado o nome ao personagem. Tá aí, Marisa Maior oficial. Eu não tô aqui para fazer propaganda dela, mas eu quero que vocês assistam. Por quê? Porque é a IA e o humano trabalhando juntos para fazer coisas improváveis. Coisas que talvez a gente precisasse de um estúdio. Coisas que talvez a gente precisasse de muito dinheiro, de muito recurso, ou que a gente precisasse, talvez, de uma formação muito específica. Agora, com uma dose de criatividade e as ferramentas certas, a gente consegue criar muita coisa com inteligência artificial. Vou mais além. Alguém aqui gosta ou já pensou em escrever? Em ser escritor ou escritora? Pode ser que não.
Eu já. É mesmo? Sim, sim, eu gosto muito de escrever. Imagine se você pudesse aprender a escrever livros de suspense com a Agatha Christie. Gente, vocês conhecem a Agatha Christie? Sim. E até Já onde me leram? conta, morreu há muito tempo. Pois é. Há um problema muito sério em aprender a escrever com a Agatha Christie. Um inconveniente pequeno. Ela já morreu já faz tempo, tá? Mas a BBC, ela fez um trabalho utilizando uma IA. IA, nesse caso, atores, né? Uma atriz. Para criar um curso de como escrever livros, tá certo? E você pode comprar. Eu não estou aqui vendendo nada para eles, tá, gente? Eu sempre gosto de ressaltar isso. Eu não estou aqui vendendo nada para eles. Então, eles fizeram um trabalho com uma IA para que você tenha a sensação de estar aprendendo diretamente com ela. E sabe o que é o mais interessante? Eles pegaram toda a obra dela, os livros, pegaram todas as entrevistas que ela deu, todos os artigos que ela escreveu, porque isso tudo está catalogado uma fundação, que tem uma fundação Agatha Christie que é mantida pela família dela. Então tudo isso está reunido, esse acervo. Pegaram todo esse acervo, colocaram dentro de uma IA e pediram para a IA para replicar não só a face dela, não só a voz dela, mas que pudesse replicar também o que ela falaria, o tom de voz, até mesmo as próprias palavras que ela escreve. Aí a Laís faz essa pergunta: e eu considero isso ético? Olha, essa é uma discussão que nós vamos, por vezes, voltar aqui nesse projeto, tá? Porque nesse caso, a BBC fez um trabalho diretamente com os herdeiros e herdeiras da Agatha Christie, então os direitos foram cedidos, tá? Agora, a Agatha Christie não está aqui para falar se ela gostaria ou não disso, tá? E, inclusive, sobre isso, um novo paradigma se traz, ou se traça, por exemplo, no cinema. Vocês conhecem um ator chamado Bruce Willis? Sim. Vocês sabem que ele tem um problema degenerativo, né? Uma coisa muito triste, inclusive. Vocês sabem, ele tá doente, tem um problema degenerativo, ele não consegue mais atuar. Ele vendeu os direitos sobre a imagem dele para que eles possam reproduzi-lo no cinema com IA. Em 2022, ele cedeu a uma empresa o direito de criar um gêmeo digital para ele. Pagaram uma bela de uma bolada de grana para ele. Ele não consegue mais atuar, e esse é um ponto, né, assim, muito importante. E deram a essa empresa esse direito de, olha, se quiser criar um Bruce Willis digital aí para atuar no filme, fica à vontade. Mundo maluco esse que a gente está vivendo, vocês não acham, não? Onde você pode construir histórias com IA e colocar no streaming, onde você pode criar uma banda, tá certo? Depois, escuta esse álbum, ele é bom, viu? Não achei ele ruim, não. É nichado. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar por conta do estilo da música, mas ele não é ruim, não. Esse é o mundo das IAs. E a educação não seria diferente. As coisas estão mudando na educação. A IA está entrando dentro do processo de aprendizagem. Vocês já utilizam o chat GPT e não adianta falar que não, porque todo mundo sabe que sim. Alguns em maior e menor grau. Tá? Mas o fato é que o processo de, não só de aprendizagem, mas o processo de produção desses materiais que são utilizados na aprendizagem, ele está mudando drasticamente. E o nosso propósito aqui, e esse é o convite que nós fazemos a vocês, que começa hoje de fato, é que a gente possa olhar para esses objetos, para esses formatos, e que a gente possa empregar a nossa criatividade para fazer disso algo diferente.
Nós não vamos pedir a vocês para criar um podcast. A gente quer que vocês explorem a possibilidade de criar um podcast com IA para criar um podcast que seja seu, autoral, diferente, que traga características que vocês julgam interessantes, que vocês julgam relevantes. Nós não vamos pedir para vocês criarem um chat GPT novo, que é uma coisa que vocês podem optar por fazer, né? Ah, eu vou criar aqui um chat GPT para responder sobre determinados assuntos. O que a gente quer é que vocês explorem como isso poderia ser interessante, intrigante, como um chat GPT poderia atuar de uma forma que pudesse agradar vocês, que pudessem fazer com que vocês aprendessem mais. Então, nós não estamos falando aqui, nesse projeto, sobre formatos digitais com IA. Nós estamos aqui para a gente poder discutir como criamos objetos inteligentes de aprendizagem, ou outro terminologia que a gente vai fazer isso, utilizando o IA, mas como é que a gente explora a nossa criatividade para fazer disso algo que seja realmente diferente, que seja realmente interessante. É sobre isso que nós vamos falar. Entenderam o meu ponto de vista e por que dessa viagem toda que eu acabei de passar aqui agora? Estão preparados para isso? Estão motivados para isso? Vocês vão fazer umas coisas que algumas vão dar certo, outras não. Mas estão preparados? Estão motivados? Sim, Com senhor. certeza, professor. Eu posso fazer uma pergunta? É bem rápida, assim. Claro. É porque, da maneira que foi apresentado e pelo que o meu grupo entendeu, a gente está desenvolvendo objetos de aprendizagem para auxiliar o ensino de uma certa C. Isso. Se restringe apenas a isso, Como assim apenas a isso? veja bem. Vou utilizar de exemplo o meu grupo, que a UC tem a ver com inclusão, gestão pública e etc. Ok? Certo. Se o nosso público-alvo for pessoas que tenham um certo tipo de. Né, tô supondo porque a gente ainda não decidiu nada, é uma dúvida minha mesmo. É um transtorno da aprendizagem. E aí a gente queira trabalhar com a IA para adaptações na sala de aula, de como aprender. Mas esse projeto não se restringe apenas a um UC, né? É algo geral. Então a gente pode Sim. trabalhar em cima disso ou é realmente método de ensino daquela UC, é algo mais específico? Então, você pode pensar nisso que você está falando e utilizar uma UC como ponto de partida para o seu exemplo. Você pode enxergar isso de uma forma diferente. Que você escolhe uma UC não porque é feito exclusivamente para ela, mas que ela é a sua primeira abordagem entende? Entendi sim, ficou mais claro para mim. Muito obrigada. Tá? Então, isso é interessante. Você quer trabalhar, por exemplo, questões relacionadas à neurodivergência, é isso? Isso mesmo. Eu faço psicopedagogia também, né? É a minha segunda graduação depois de engenharia de software, então não estava sendo muito interessante para mim partir desse ponto mais específico de, não, a gente vai ver o que tem nessa UC e vai bolar um podcast para ajudar as pessoas a aprenderem essa UC. Estava sendo algo que, na minha visão, era um pouco superficial para o que apresentaram lá na descrição do Hub. Aham. Mas, pois é, mas o podcast é um exemplo. A pergunta é, que tipo de objetos nós podemos gerar a partir daí? Pode ser um podcast? Pode. E aí eu faço um desafio a você, que é assim, quando a gente fala, por exemplo, sobre as questões relacionadas à neurodivergência, e a gente sempre fala sobre a questão de multimodalidade dos materiais didáticos, não é verdade? Quando a gente fala sobre a questão de neurodivergência, geralmente isso vem à tona, tá certo? Sim, tá certo sim. E aí você vai falar assim, pô, então como é que eu transformo isso num podcast para respeitar esses propósitos? Que tipo de que outros objetos nós podemos construir ou constituir que possam, inclusive, trazer para esse público outros estímulos e outros processos? Não se trata de criar o objeto, porque hoje mesmo a gente vai falar sobre essa questão do podcast, tá certo? Como exemplo, tá? A gente vai ali no notebook LM, que é uma das ferramentas que nós vamos utilizar, e nós vamos levar 5 minutos para poder fazer um podcast.
É isso, gente. 5 minutos. Simples assim. A gente vai entrar aqui no Suno, por exemplo, e a gente vai levar alguns minutos para poder fazer uma música. Aí a gente vai utilizar ChatGPT para uma coisa, Suno para outra, tal. E da mesma forma, a gente vai, com isso, pensar em diversos objetos. Mas a pergunta é: pelo simples fato que a gente gerou um objeto, significa que ele de fato é efetivo no processo de ensino-aprendizagem? A existência, ou a mera existência desse podcast, ele ajuda alguém de fato? Ou o que que eu poderia pensar para um podcast que pudesse trazer, como eu disse a vocês, criatividade vai ser a nossa palavra de ordem, que pudesse trazer um enfoque diferente, que pudesse de fato criar uma retenção? Será que a gente pode criar um roteiro diferente? Será que a gente pode criar uma dinâmica diferente para esse podcast que a gente crie em 5 minutos? Entende? E fazer disso algo realmente significativo? Aí nós começamos de fato a falar sobre a nossa inteligência orientando a IA. Entende? Não entendo, sim. Melhorou muito a minha visão acerca do que a gente está desenvolvendo, porque sabemos que dentro de uma sala de aula a gente encontra perfis cognitivos muito distintos, né? As pessoas aprendem por diferentes estilos de aprendizagem. Então, às vezes, aquele podcast pode servir para uma parcela dos estudantes e para outra parcela não, por preferir algo mais visual, né? Que parte de princípios tanto genéticos quanto ali o que ele cresceu vendo, o que ele cresceu experienciando. Então, eu estava um pouco distante da fala do senhor, acho que agora ficou bem mais claro. Muito obrigada. Então, que bom. Então, que bom que a gente traz para a Terra o que a gente veio fazer, tá? E aí, com isso, vamos direto ao assunto, tá? Nós temos uma lista de objetos que a gente colocou, que são objetos de interesse. Talvez vocês queiram fazer mais coisas. Eu não gosto de ceifar pessoas que queiram fazer mais. Entende assim? Ah, não, professor, eu gostaria de fazer uma outra coisa. Mas eu vou incentivar vocês, por exemplo, a fazer um jogo. Mas, mais uma vez, não é um jogo qualquer. É um jogo que esteja associado a algum propósito pedagógico. Então, quando a gente fala com vocês o seguinte, e aqui começa de fato a nossa conversa. Escolham uma unidade curricular. Por quê? Porque geralmente é algo que está mais próximo da gente e a gente consegue avaliar qual que é a efetividade daquela estratégia ou daquele objeto, tendo em vista que a gente tem conhecimento do assunto. É muito difícil, ou seria muito difícil para mim, por exemplo, conseguir avaliar se um jogo relacionado à astrofísica ele tem uma validade pedagógica intensa. Por quê? Porque como eu conheço pouco de astrofísica, isso pode dificultar bastante a minha percepção disso. Então, por isso que a gente fala, escolha uma unidade curricular. Às vezes vocês podem escolher mais de uma, mas por que a gente pede para escolher pelo menos uma? Porque com isso a gente sabe exatamente, tá? Então, assim, aí olha que legal, né? A Sara colocou, tem lá no Detran um jogo das placas, para lembrar. Pô, olha que coisa interessante. Os jogos, esse ponto, tá? Então, primeira etapa, escolha uma unidade curricular. Beleza, escolheram. Depois, vocês não vão fazer sobre toda a unidade curricular, toda ela. Escolha alguns temas. De preferência, escolha temas que são espinhosos, que são difíceis, que são aqueles que a galera geralmente derrapa na curva na hora da prova. Todo mundo tem um caso para contar sobre isso. Todo curso tem aquela matéria ou aquele tema que, cara, é doído. Toda vez a galera vem e todo mundo fica nisso daqui. Isso acontece, não acontece? Vocês têm um exemplo disso? Coloca no chat, tá? Fica à vontade. Hora de abrir o coração agora, gente, tá? Sim. Tem algum tema, algum curso, alguma matéria, alguma UC, que é aquela que dói bastante? Bora pegar ela. Por quê? Porque aí nós vamos verificar mesmo se isso ajuda ou não ajuda. Entende? Olha lá, ó. Cálculo 3, eletromag. Então, já descobrimos aqui pessoas da área de engenharia presentes. Tá? Beijo para vocês. Eu espero nunca mais na minha vida precisar ter contato com a eletromag. Tá? Eu já fiz. E, gente, foi traumático. Eu sei disso. Tá? Mas, com base nisso, a gente tem um objeto de interesse. Sabe, Laís?
tá? Sim, alguma coisa que você fala assim, isso é palpável, isso é uma dor, isso é algo que a gente pode colocar à prova, se eu vou ajudar ou não vou ajudar. Se a IA, ela é uma aliada ou não é uma aliada. Entende essa visão? Ó, a Luísa também falou que eletromag é o terror, então tem mais gente de engenharia aí, tá? Tenho certeza que todo mundo aqui em algum momento já derrapou nas equações de Maxwell, fácil, fácil, assim, né? Então, isso é o objeto gerador. Ele não é a finalidade. A gente não está aqui para resolver aquele problema, mas é um problema que a gente escolhe porque ele vai trazer à tona a nossa tese. Será que a IA ajuda mesmo? Será que se eu construir objetos inteligentes ou objetos com inteligência artificial, isso pode ajudar? Perfeito. Uma vez que a gente tenha feito isso, e eu acho legal, tá? Porque eu tô vendo que um monte de gente que conhece Eletromag pode ser uma baita de um grupo aí, ó, tá? Gianluca, Luísa, tá certo? Tá? Então, assim, isso pode ser um grupo que pode pegar esse tema, porque esse tema é difícil. Aí a gente vai começar a pensar em estratégias para ele, tá certo? Essas estratégias, elas podem ser de diferentes objetos. Nós vamos incentivar vocês a criarem esses objetos, tá certo? Para que vocês possam experimentar isso. Mais uma vez, a ideia é que a gente possa experimentar. Então, pô, será que eu consigo fazer um podcast que me ajuda a entender Eletromag? Não, talvez não possa ser o melhor. Será que eu posso fazer um jogo para ajudar nesse ponto? Pô, aí começa a ficar interessante. Será que eu posso fazer um chatbot com o chat GPT? E, gente, dá para fazer isso gratuitamente. A gente pode fazer isso no Gemini, nós vamos utilizar o Gemini, por exemplo, tá? Que a gente pode passar para ele bases de informação e fazer dele uma dinâmica diferente. Será que a gente pode pensar em alguma coisa desse sentido e fazer disso uma ferramenta para essa galera trabalhar? Laís, gostei muito da sua provocação sobre a questão da neurodivergência. Talvez você possa trazer para a gente aqui na mesa algumas das estratégias que a gente precisa considerar e talvez os grupos todos precisem considerar para lidar com as questões relacionadas à neurodivergência, né? Então, pode ser um ponto bem legal, tá? Então, a provocação aqui, Laís, Gianluca, Luísa, é essa. Que a gente venha a utilizar alguns desses recursos. Hoje a gente vai começar a brincar com alguns deles, tá? Espero que vocês já tenham feito o Gemini Pro, porque facilita muito ter uma versão Pro. Porque se vocês quiserem fazer, por exemplo, um vídeo com o VO3 para fazer uma explicação de alguma coisa, pô, fantástico. Eu vi recentemente no Instagram uma galera que está fazendo uma espécie de que a gente chama de lip sync, né? Que é, sincronizar os lábios da pessoa com uma voz e que você pega algumas personalidades de filmes explicando conceitos matemáticos. Isso eu já vi, tá? Eu já vi uma galera que colocou, é o pessoal do Psicanalizando, que colocou Freud e Jung para sentado no sofá conversando, para falar sobre determinados assuntos ou sobre determinados conceitos. Isso é bem legal. E quando você tem uma ferramenta que te permite fazer isso, poxa, olha que coisa diferente que a gente pode estar ofertando para quem vai querer estudar. Então, a provocação aqui, que é isso que está projetado na tela, é que a gente parte de 5 tipos diferentes de objetos. Se vocês quiserem fazer mais coisas, fiquem à vontade, pode colocar lá no Discord e falar assim, professor, quero fazer uma outra coisa, tá certo? Essa outra coisa, ela funciona? Pô, é feito com IA? Bora fazer. É para explorar mesmo. Ah, sim. Você viu o que era. Ah, você viu a Revolução Industrial explicada por gatinhos. Pois é, é isso que eu estou dizendo. Essas linguagens novas, essas ferramentas novas, podem trazer novas possibilidades. E aí, a sua criatividade, Laís, Luísa, Giancarlo, é a sua criatividade que vai ditar. E a gente está aqui é para compartilhar mesmo, tá? Então, eu vou convidar vocês a fazerem. E como é que vai ser a nossa dinâmica? Para a gente ir um pouquinho mais adiante. Escolheram o AOC, beleza. Escolheram os temas que vocês querem tratar. Escolheram os objetos que vocês querem criar. Ah, eu quero criar música. Eu quero criar jogo. Eu compartilho muita coisa com a Lê. Ela fala assim que eu fico compartilhando coisa, eu fico mesmo, tá? Porque eu acho tudo isso estranhamente genial. Tem um perfil no Instagram
que ele ensina xadrez com música. Então, vai cantando uma música e vai fazendo as jogadas, e ele te ensina, por exemplo, as aberturas, os gambitos, as coisas. Ele vai literalmente criando musiquinhas em cima disso. Pô, eu achei genial. Tá certo? É bem isso mesmo, tá? E mais uma vez, a Lê fala assim, ela é boazinha, mas é porque ela fala que eu sou chato. Eu sou chato mesmo, eu fico mandando isso para as pessoas. Mas eu acho isso legal, porque aí vocês vão entender, por exemplo, o tal do Gambito da Rainha. Vocês já assistiram a série Gambito da Rainha? Gente, Netflix, bora lá. Já assistiram? Sim, é muito. Nossa, foi uma das melhores séries, assim, disparado da época. Você aprendeu a fazer o Gambito da Rainha? Que o Gambito da Rainha é uma jogada do xadrez. Você conseguiu aprender a fazer lá? Incrivelmente sim, porque eu não gosto de xadrez. Só que a série Ó, prende a atenção de uma forma que você acaba ali criando, né, um certo apego, um certo interesse. pois é. Aí você tem esse perfil, que depois eu compartilho com vocês. Eu vou colocar lá no Discord, gente, porque vocês, é repertório inútil e útil ao mesmo tempo. Aí você aprende a fazer o Gambito da Rainha com a musiquinha. Ah, primeiro você faz assim, a musiquinha é legal, tá? Enfim, não é uma musiquinha ruim, não. Eu gosto bastante. Mas ele mostra jogadas até você entender a jogada, assim, é assim, tal, tá? Ó, séries são séries legais, tá? Gambito da Rainha é bacana, mas depois eu vou começar a recomendar séries que tenha IA como pano de fundo. Porque eu acho que depois vai virar um belo de um debate aqui, tá? Tem algumas coisas bem legais que estão disponíveis por aí. Mas é isso. Vamos lá, né? Mas, mas Sara, eu falo isso com a Lê é da minha equipe, tá? Ela trabalha comigo. Eu falo com ela assim: nós temos que envolver o prazer no processo de aprendizagem, mas com uma dopamina significativa, uma dopamina rica, sabe? Não uma dopamina barata, porque a dopamina do scroll do Instagram é uma dopamina barata, do scroll do TikTok é uma dopamina barata. Então vamos gerar uma dopamina que é significativa, que a pessoa fala assim: caramba, entendi essa parada. Recentemente, com base nesses conteúdos, eu entendi a equação da reta do espaço, quando a gente vai fazer o vetor. Falei, cara, eu nem me lembrava disso. Mas quando eu falei, caramba, faz todo sentido. E aí, um conteúdozinho de 1 minuto no Instagram conseguiu me convencer e me fazer entender como é que aquela equação ela acontecia. Olha que milagre. Então, é esse o ponto. Então vamos lá. Escolheu você, com o grupo, escolheu o tema, beleza? Escolheu os formatos que vocês querem explorar. Podcast, música, jogo. Pô, eu quero criar um jogo, quero criar um vídeo, quero criar um chat GPT. Beleza. Nós vamos fazer um de cada vez, tá, gente? Vocês vão escolher um formato e a gente vai fazer um trabalho com esse formato. Depois vocês vão partir para o próximo. Não tenta atacar tudo de uma vez, porque as coisas podem ficar um pouco estranhas, tá? E aí, isso daí que vocês vão escolher, deixa eu pegar aqui, vocês vão colocar nesse formulário que está aqui, ó. Então, deixa eu projetar na tela. Já está no nosso grupo. Quem não está no nosso grupo do WhatsApp, por favor, entrar. Então, você e seu grupo vão falar assim: eu já sei o que eu quero fazer. E o primeiro objeto que eu escolho, ou que a gente escolhe, é esse. Queremos fazer um jogo. Tá certo? Deixa eu colocar aqui na tela aqui, tá? Isso aqui, ó. Então vocês vão preencher esse formulário. Estou colocando ele aqui agora no nosso chat, tá? Com o único e exclusivo propósito da gente saber exatamente o que vocês estão fazendo. Então eu coloco aqui a unidade curricular, qual o objeto que você vai querer criar, qual que é o RA, o nome completo das pessoas, então desses grupos que estão aí, porque isso daqui é uma forma da gente entender em que vocês estão engajados. Pronto. Bora começar o nosso primeiro trabalho. É essa a ideia. Então vamos dar uma olhada nas ferramentas, tá? Porque agora eu já entendo que vocês sabem qual é a missão. É fazer um grupo, escolher um você, escolher um tema,
E, mais uma vez, pode ser aquele o primeiro tema. Vocês podem escolher outros temas, não tem problema. Escolher um formato ou uma mídia, um tipo de mídia, e começar esse trabalho. E é um trabalho rápido, tá, gente? É um trabalho que vocês vão ver, vocês vão ter uma semana para poder fazer. Mas as ferramentas, elas são simples de operar. Elas são fáceis de serem operadas. Então, vocês vão perceber que o tempo da IA não é a restrição. O principal tempo que vocês vão ter de dedicação é de pensar, poxa, o que a gente poderia fazer de diferente para isso ficar mais legal, para ficar mais bacana, tá? Então, deixa eu fazer uma pequena amostra do que é possível ou não fazer, tá? Até agora, dúvida? Eu vou mostrar algumas coisas que eu já fiz, tá? Dúvidas? Sugestões? E Laís, eu gostaria muito que você pudesse colocar no Discord ponderações ou referências que a gente possa ter a respeito da questão da neurodivergência. Ou do design, né? Do design universal de aprendizagem, né? Que o pessoal chama de DUA, tá? Porque aí eu acredito que você deva ter conhecimento, um bom conhecimento sobre isso, tá? Eu acho legal que todo mundo entenda sobre a ideia do DUA, sobre as questões relacionadas à neurodivergência, e eu acho que isso enriquece o que a gente vai fazer. Posso contar contigo para isso? Então vamos lá. Eu fiz, certa vez, um trabalho em cima de uma unidade curricular de neuropsicologia e terapia cognitiva comportamental. Tá certo? Gente, eu não faço ideia do que é isso, tá? Mas isso aqui é um experimento que a gente fez, exatamente no mesmo sentido do que a gente está fazendo aqui agora. Essa ferramenta, eu não sei se vocês conhecem ou não, mas se chama Notebook LM. Ela é do Google, então por isso, mais uma vez, ela é gratuita, tá? Se ninguém conhece, é necessário conhecer. Bora lá colocar isso lá dentro. E o Notebook LM, ele tem uma capacidade muito interessante, que é, você passa para ela todos os, vamos dizer, os, as fontes de dados que você quer utilizar. Então, ela não busca da internet. Ela busca do que você fornecer para ela, tá? A gente geralmente chama isso, a gente pode chamar isso de RAG, tá? O que ela faz é um RAG, tá? Ela busca de uma base específica e não da internet. Ela cria conexões e significados em cima daquilo que você forneceu e ela utiliza a inteligência dela para abstrair dali informações relevantes. Beleza. Então eu passei para ela todos os dados, os conteúdos relacionados a essa unidade curricular. Uf. O que ela permite fazer? Tá? Primeiro ela vem aqui e fala, ó, eu sei exatamente do que é que nós estamos falando. Então ela permite, por exemplo, fazer um áudio overview, que nada mais é do que um podcast. Peraí. Deixa eu compartilhar com o áudio. Eu vou mostrar para vocês isso. Tá? Então você pode fazer um áudio overview, que nada mais é que um podcast dele. Olha como é que fica. Presta atenção. Você deve ter ouvido isso em algum lugar. Olá, que bom ter companhia para a gente explorar juntos hoje a terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC, né? Olá, exato. Um tema super relevante. A ideia é a gente entender a base dela. Como é que os pensamentos, as emoções, o jeito que a gente age, como tudo isso se conecta. E como a TCC ajuda a mudar, assim, alguns padrões. Isso. Já ouviram algum podcast nesse formato? Ou não? É a primeira vez que você ouve a voz dessas duas pessoas falando assim? Não, eu acho que eu já ouvi sim. Já ouvi. Então, olha que legal. Você vem aqui, você pede para fazer um áudio review, ele cria para você um podcast de 5 a 6 minutos, geralmente 7 minutinhos ali, tá? Aí você dá o feedback para ele, falou, ficou legal, nesse caso ficou legal, tá? E aí, poxa, legal. Só que como é que ele fica assim? E tem uma coisa muito importante que é onde entra, mais uma vez, a criatividade. Ele não sai assim
de forma direta. Você precisa passar para ele parâmetros. Você precisa personalizá-lo, trazer seu molho. Então, quando você clica aqui nessa setinha aqui do lado, tá vendo? Nesse lapisinho que tá aqui, ele te passa o estilo e você pode literalmente configurar o que você quer que eles façam. Então, você tem vários formatos. Um que chama Deep Dive. É uma conversa entre esses dois hosts, tá certo? E meio que falando e se complementando sobre um determinado tema de forma aprofundada. Você tem um formato que chama Brief, que é o resumo. Então, fica pequenininho. Você dá tipo assim, resuminho. Tá? Você tem um formato de crítica. Ele pode se colocar no papel de um especialista naquela área, fazendo uma crítica sobre o material. E é bem legal, que é bem que assim, o fulano diz isso, 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 mas tem um contraponto. Cara, é impressionante. E você tem, por exemplo, um debate. Então você tem uma pessoa de um lado com uma posição e uma pessoa do outro lado com uma outra posição, e eles literalmente vão criando ali algumas coisas. Então, primeira coisa, olha isso, personalização. Pô, eu quero um debate. Tá certo? Eu posso dar para ele as perguntas. Dizer assim, eu quero que você utilize esse material, e eu quero que você faça um debate, e esse debate precisa constar tais coisas. Eu quero que você faça um deep dive, que é uma explicação do material. Vamos botar aqui no deep dive. Olha que legal isso. Só que, além disso, você pode falar assim, pô, mas eu não quero de qualquer jeito. Então eu posso passar para ele parametrizações, coisas que eu gostaria que ele fizesse. Isso aqui é um exemplo legal. Se você não dizer para ele, faça uma saudação aos ouvintes antes de começar, por exemplo, se você não colocar isso, ele começa direto no tema. Ele não fala, olá, tudo bem, como você está? Se você não falar com ele, se despeça ao final do seu público. Por exemplo, ele não se despede. Os podcasts meio que encerram no meio do caminho, assim, tá? Acabou. Então, olha que legal. Isso aqui é com a configuração simples. Tipo, gente, quando chegar, fala um oi pra galera. Quando for embora, se despeça. Mas aqui dentro eu posso colocar qualquer configuração que eu quiser. Se eu quiser que eles sejam inimigos, se eles sejam super-heróis, a voz masculina é de um super-herói da Marvel, do Homem de Ferro. A voz feminina é da. O problema é que a Marvel só tem pouca, né? No final das contas. Vou ter que colocar a Viúva Negra, mas. E juntos, eles utilizam o TCC, que é a terapia, né? Tá? Que está aqui em específico, para analisar um vilão que foi capturado. Gente, isso, Laís, isso é a criatividade. Entende? E por incrível que pareça, a IA vai fazer o melhor que ela pode para te atender. Pode ser que fique bom, pode ser que fique uma porcaria. Mas eu pensei aqui agora e eu estou fazendo exatamente isso mesmo. Estou pedindo, tá, gente? E ver aqui colocar isso, eu não sei o que vai sair. E é isso que eu peço a vocês. Que vocês se aventurem sem saber o que vai sair. Porque aqui está gerando. Perfeito. Mas aí, no final das contas, vamos dar uma olhada no que saiu, do que não saiu. E isso se aplica a todos os outros objetos. Nós vamos utilizar uma plataforma chamada Suno. Tá?
Que a ideia é a mesma. Vamos criar música. Só que para criar música, não é só chegar aqui e vou bora criar uma música. Eu preciso de uma letra, eu preciso de uma melodia. Então o que a gente vai fazer? A gente vai lá no Gemini, ponto Google, que vocês vão ter a versão Pro, e por isso vai ser, né? Tá aqui. E eu perguntei para ela, Gemini, cria uma letra de uma música para explicar os conceitos de eletromagnetismo. Especificamente, tá certo? Equações de Maxwell. Tá? Alguma em específico que vocês queiram colocar aqui? Alguma equação que mate vocês de raiva? E que até hoje vocês não entendem? Cadê o pessoal aí do Eletromag? Quero que essa música seja do gênero. Qual vai ser o gênero que vocês vão escolher? Bora lá. Pop. Pop coreano. Hip hop. Pô. Esse prompt ele tá fraco. A gente pode melhorar muito e nós vamos explorar isso ao longo do tempo. Mas, quando eu peço para a IA fazer isso, eu estou direcionando, tá certo? Eu estou direcionando, tá? Essa visão que eu tenho de uma possibilidade criativa, e aí, Laís, mais uma vez, eu estou criando. É a minha possibilidade criativa. Tá? Para criar uma música de K-pop sobre as equações de Maxwell. Aí vocês querem uma coisa mais sensacional ainda? Eu peço a ele assim, tarefa. Pegue a letra acima e a música. Tá? Música acima e gere um prompt para a plataforma Suno com o máximo de detalhes que você conseguir. Então, olha que loucura. Eu estou criando, eu estou pedindo para o Gemini, tá? Criar o prompt que eu vou colocar na outra plataforma. Muito louco esse que a gente está vivendo, não é? E aqui, ele te dá a estrutura da música. Vocalista, canta uma voz suave melódica, a batida diminui um pouco, com baixo. Então, ele literalmente está trazendo... Ai, desculpa. O que eu vou colocar lá? Aí eu venho aqui, boto essa... Opa. Deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu fazer um sign-in aqui. Aí você utiliza a sua conta. Eu vou utilizar minha conta pessoal mesmo, tá, gente? Fica tranquilo. Mas vocês podem utilizar a conta que vocês quiserem. Pá, 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 pá. Cuidado, porque tem questões relacionadas a pagamento. A gente tem que tomar cuidado, assim. Vocês não podem empolgar. Senão daqui a pouquinho vocês estão pagando dólar para poder fazer isso. Mas ele me deu uma música aqui. Deixa eu ver aqui se ele verificou. Que eu sou humano. Ah, tô aqui, beleza? Tá, não, ok. Song description. Ó, e eu nem olhei nada, tá, gente? Saí. Agora eu vou pegar a letra da música, né? Porque ele falou assim: pega a letra da música, inclua tudo aqui. Tá aqui, ó, refrão final. Beleza? Beleza. Vamos lá.
Aí aqui ele tá pedindo para fazer algumas inspiration aqui. Deixa eu ver se tem aqui K-pop, acho que não. Deixa eu ver, ok. A lyrics dele tá colocado separado, peraí. Estamos acabando já esse nosso encontro, tá, gente? Cadê? A letra que ele pediu para colocar a letra separado. Né? Oi, gente, vamos. É porque já colou aqui, foi mal. Tá? Aí ele vai falar assim, o que você quer que seja? Deixa eu ver se tem K-pop aqui. DJ pop, né, que a gente já ouviu falando. Minimalist, DJ. Deixa eu ver se ele já tá com ele pronto. Subtitle. Max. Well. Deixa eu ver se tá faltando mais alguma coisa. Não, acho que. Tá. Deixa eu ver o que tá faltando aqui. Workspace 0 clips. Tá. Faltando o que? Aqui ficou grande aqui o estilo. O tamanho do prompt, tá vendo? Ele ficou muito grande. Foi mal. Só tá um pouquinho demorado aqui, tá? Deixa eu jogar tudo fora. Hip hop. Peço desculpas porque tá demorando um pouquinho aqui para responder. Mas assim que ele terminar de pensar aqui, ai, ele tá demorando um pouquinho, tá? Então eu tenho a capacidade de gerar para ele uma música que tá aqui. Isso é bom? Isso é ruim? Isso gera uma dopamina rica, como eu estou dizendo? Não sei. O que a gente quer é que vocês testem e descubram. E aí a gente depois vai para o próximo. Agora são 7 horas. Está na hora da gente ir para outros compromissos. Entenderam o propósito? Entenderam o que a gente vai brincar de fazer aqui? E eu quero que a gente coloque isso lá no Discord. Tudo que a gente for produzindo, a gente vai colocando, porque a gente vai pedir para vocês compartilharem com outras pessoas, porque a gente quer saber o que essa produção está ocasionando. Porque pode ser que daqui a gente saia com algumas grandes ideias. E que a gente possa, com isso, constituir, aí, Laís, essa visão dessa multimodalidade dentro de uma ideia que pode ser um objeto inteligente, que pode ser composto de várias coisas diferentes. Chegamos ao final dessa nossa jornada de hoje. Entenderam a missão? Então, gente, é isso. Agradeço a presença de vocês. Eu vou colocando lá no Discord as ferramentas que a gente pode utilizar, que coisa que a gente pode trazer de diferente. E aí, com isso, nós vamos constituindo as nossas tarefas, os nossos projetos. No mais, me despeço de vocês e agradeço a presença.